Houve um tempo em que os gangsters não dominavam apenas as ruas. Eles também decidiam quem se sentava na Casa Branca. Por trás dos holofotes de Hollywood, dos discursos patrióticos e das guerras que mudaram o século, uma aliança invisível estava sendo formada, a do crime organizado com o poder político americano. Uma rede que começou traficando bebida e terminou financiando guerras, operações secretas e assassinatos de Estado. Seu nome foi Gladio. E esta é a história de como o dinheiro, a heroína e os segredos construíram o verdadeiro império americano. Décadas antes de os Kennedy prometerem limpar o país da corrupção, a própria família deles já havia dividido a mesa com os mesmos demônios que mais tarde passaria a perseguir. Robert Kennedy não iniciou a guerra contra o crime organizado. Ele a herdou. O pecado original da América já estava escrito. O crime não caiu do céu. Ele surgiu. E o que o fez prosperar não foi o caos, foi uma lei. Quando, nos anos 1920, o governo americano proibiu o álcool, não fechou apenas os bares. Abriu o negócio mais lucrativo da história moderna. Os contrabandistas viraram empresários. Os assassinos, reis. E a violência, uma indústria nacional. Você podia ter álcool, podia ficar bêbado, mas não podia vendê-lo. Essa contradição acendeu o pavio. E o resultado foi um novo tipo de império. Invisível. Sem fronteiras. Sem bandeira. Com tentáculos em cada prefeitura, delegacia e tribunal do país. Naquela época, os Estados Unidos ainda não eram a superpotência que dominaria o século XX. Eram um gigante adormecido, um país que observava com desconfiança e inveja os velhos impérios europeus. Enquanto a Grã-Bretanha ostentava séculos de domínio, a América aprendia em silêncio, copiando seus métodos, mas trocando coroas por cédulas. Em 1928, as máfias italiana, irlandesa e judaica haviam deixado de brigar entre si. Agora faziam algo muito mais perigoso. Aliavam-se à política. Sua primeira aposta séria foi a eleição presidencial de 1928. Lucky Luciano, Frank Costello e a poderosa máquina de Kansas City apoiaram totalmente Al Smith, o governador católico de Nova York. Ele era o homem deles. Mas o país não estava pronto para um candidato com sotaque italiano e raízes de bairro. Smith perdeu, e com ele, a ilusão dos chefões de influenciar Washington. Foi uma lição amarga. A política não se comprava apenas com dinheiro. Comprava-se com imagem. Então mudaram de estratégia. Desta vez, apostaram em um aristocrata com sorriso de padre e mente de estrategista. Franklin D. Roosevelt. Mas FDR não era um político comum. Era um jogador de outro nível. E sabia exatamente como usar o crime sem sujar as mãos. Os chefões não entenderam com quem estavam lidando. Roosevelt não era um juiz corrupto, nem um político de bairro. Era dinheiro antigo, uma mente militar vestida de elegância. Um aristocrata que aprendera com os velhos impérios europeus que o poder real não se compartilha, administra-se. FDR aceitou a ajuda do submundo, mas apenas enquanto ela foi útil. E quando decidiu se libertar dos próprios aliados, usou a estratégia mais antiga do poder: criar caos. Lançou uma cruzada interna. Enviou juízes como Samuel C. Aburi para desenterrar os alicerces podres da política nova-iorquina, as redes de corrupção policial, os subornos na prefeitura, o domínio de Tammany Hall. Todas as manhãs, Lucky Luciano abria os jornais e encontrava um novo golpe contra seus negócios. A imprensa o destruía. O público o condenava. E Roosevelt, a cada manchete, consolidava sua imagem de salvador. Quando chegou à presidência, já não precisava do dinheiro do crime. O que buscava agora era controle. O controle absoluto do sistema, e para obtê-lo, decidiu destruir os mesmos homens que o haviam ajudado a chegar ao poder. Nenhum democrata ousava tocá-los. Então Roosevelt procurou um republicano. E encontrou seu carrasco, Thomas Dewey, um promotor implacável, um cruzado com a frieza de um assassino e uma maleta como arma.
Dewey desencadeou uma ofensiva cirúrgica contra o crime organizado. Luciano acabou atrás das grades. Dutch Schultz, um dos mafiosos mais violentos de Nova York, foi executado por seus próprios homens para impedir que assassinasse Dewey. Lepke Buchalter, o chefe da Murder Inc., foi capturado e condenado à morte. Vito Genovese fugiu para a Itália. Meyer Lansky se refugiou entre Miami e Havana. Bugsy Siegel desapareceu rumo à Califórnia. E Frank Costello, o cérebro político da máfia, escapou para o sul, para a Louisiana. O fogo se espalhava por todos os cantos do país. Chicago também não escapou. Após a queda de Al Capone por sonegação de impostos, o restante de sua organização foi perseguido sem trégua. Mas Roosevelt não destruiu o crime organizado. Ele o reinventou. Despojou-o de suas antigas estruturas e o moldou em algo muito mais útil. Uma rede de contatos, um sistema de poder paralelo que o governo podia manipular e esconder. Enquanto os jornais celebravam o fim da máfia, os verdadeiros arquitetos do poder já planejavam o próximo movimento. Com o fim da lei seca, a história tomou outro rumo. O mesmo governo que havia alimentado o crime com a proibição do álcool, agora precisava de um novo inimigo e de um novo negócio. Os meios de comunicação começaram a divulgar uma narrativa de que Lucky Luciano mantinha ligações com chefes de guerra chineses em Xangai, traficando heroína para os Estados Unidos. Uma tentativa de desmoralizá-lo, mas também um sinal do que estava por vir. Enquanto muitos mafiosos desprezavam o narcotráfico por considerá-lo um negócio sujo, Luciano não tinha esses escrúpulos. Ele sabia que o futuro estava ali, e estava certo. Em 1936, foi preso sob 62 acusações relacionadas à prostituição. Foi condenado a 35 anos de prisão. Mas o destino e a guerra estavam prestes a mudar sua sorte. Ano de 1942. O USS Normandy, um luxuoso transatlântico francês convertido em navio de guerra, pega fogo de forma misteriosa no porto de Nova York. Afunda diante dos olhos do país. Os cais estavam sob o controle do sindicato, e esse sindicato era de Luciano. Com os Estados Unidos em guerra e o medo de sabotagem nazista no auge, a Marinha precisava de um culpado imediato, e encontrou espiões alemães. Mas por trás do incêndio não havia nazistas. Havia um acordo, uma mensagem codificada vinda do submundo para o governo federal. O porto não é seguro sem nós. E assim começaria uma das alianças mais sombrias da história moderna. O incêndio do Normandy não foi apenas um desastre naval, foi o gatilho de um pacto que mudaria para sempre a história dos Estados Unidos. O escritório de inteligência naval, humilhado e desesperado diante do sabotagem, fez o impensável. Recorreu aos mesmos homens que havia jurado combater. Pediu ajuda ao sindicato portuário controlado por Lucky Luciano e Meyer Lansky. Assim nasceu a Operação Underworld, o primeiro acordo secreto entre o governo americano e o crime organizado. O que quase ninguém sabe é que os navios de guerra americanos não partiram de Nova York, mas da Louisiana. Centenas de milhares de soldados cruzaram os cais de Nova Orleans e, sem saber, deixaram parte do soldo nas máquinas caça-níqueis, nos bares e nos bordéis controlados por um homem. Carlos Marcello. Era o território dele. O último pedaço da América antes da linha de frente. E cada moeda, cada uísque, cada noite de prazer, passava primeiro pelas mãos de Marcello. A guerra virou um negócio multimilionário. Mas para Marcello não era apenas dinheiro. Era poder, disciplina e controle. Sob seu comando, os cais do Sul permaneceram livres de sabotagens, greves ou espionagem inimiga. Enquanto a inteligência naval temia uma invasão nazista pela costa leste, Marcello blindou o Golfo do México com a precisão de um general. E alguém percebeu isso. Os novos homens do governo, aqueles que em breve formariam a CIA. Viram nele algo além de um gangster. Viram um administrador do caos. Por essa lealdade silenciosa, Marcello foi recompensado. Concederam a ele o controle total das rotas marítimas do Sul,
com a aprovação tácita não apenas do submundo, mas também da inteligência americana. Em paralelo, Lucky Luciano foi libertado antes do tempo. O acordo era claro. Sua colaboração para garantir os portos e facilitar a invasão aliada da Sicília, em troca de sua liberdade e de sua deportação para a Itália. O sindicato de Luciano e Lansky assumiu a segurança do porto de Nova York. Sob esse guarda-chuva, os carregamentos de guerra fluíam sem interrupções, e entre eles, discretamente, também seguiam os primeiros envios de heroína, vindos de laboratórios clandestinos na Europa e em Cuba. Em 1946, Luciano foi libertado, e seu retorno à Sicília marcou o renascimento de uma organização que Mussolini havia tentado apagar do mapa, a Cosa Nostra. A partir de Palermo, o velho império criminoso despertava, e desta vez o fazia com a bênção indireta da inteligência norte-americana. Dentro do próprio governo, alguém observava tudo com atenção. Um empresário transformado em diplomata, um homem que compreendia melhor do que ninguém o valor de um acordo feito nas sombras. Joseph P. Kennedy, contrabandista durante a Lei Seca, negociador, futuro embaixador em Londres. Kennedy via em Roosevelt aquilo que sempre desejou ser, um presidente amado pelo povo e temido pelos poderosos. Mas sua admiração pelos regimes fascistas europeus e suas declarações favoráveis a Hitler e Mussolini o condenaram. Seu sonho de ocupar o Salão Oval morreu em meio a suspeitas e escândalos diplomáticos. Então fez um novo cálculo. Se ele não podia ser presidente, faria com que seus filhos fossem. Naquele momento, antes mesmo de a CIA existir, já operava um escritório secreto chamado OSS, o Escritório de Serviços Estratégicos. Ainda não era uma agência formal, mas um grupo de espiões, soldados e oportunistas movendo os fios do mundo a partir das sombras da Segunda Guerra Mundial. Uma fraternidade de estrategistas, jogadores e sonhadores, que logo transformaria a colaboração entre a máfia e o Estado na máquina clandestina mais poderosa do século XX. As necessidades do governo eram claras: portos seguros, trabalhadores disciplinados e uma Sicília pronta para ser tomada como se fosse uma noz podre. O OSS, o Escritório de Serviços Estratégicos precursor da CIA, sabia que nenhum exército conseguiria isso sem ajuda local. E essa ajuda tinha nome: Lucky Luciano. De sua cela em Dannemora, o chefão recebeu uma oferta impossível de recusar. Se você nos ajudar a ganhar a guerra, devolvemos a sua vida. Luciano aceitou, cumpriu, e a aliança entre a inteligência e a máfia ficou selada pelo fogo. O OSS havia descoberto algo muito mais valioso do que os favores do submundo: uma rede internacional capaz de se mover sem deixar rastros. Quando a guerra terminou e a Guerra Fria começou, aquele organismo clandestino mudou de nome. Passou a se chamar Agência Central de Inteligência, mas sua natureza continuou a mesma: oculta, pragmática e disposta a sujar as mãos. Já não se tratava apenas de informação ou espionagem. Agora havia eleições para manipular, governos para derrubar, guerras para financiar. E tudo isso exigia dinheiro, que não existia nos livros contábeis do Congresso. Eles precisavam de fundos invisíveis. Dinheiro sem origem, dinheiro sem cheiro. E encontraram isso na heroína. O negócio tornou-se global. A heroína passou a circular como o petróleo, extraída do Triângulo Dourado do Sudeste Asiático, refinada na Turquia, processada nos laboratórios de Marselha e finalmente injetada nas veias de Harlem, Newark e Nova Orleans. Os velhos impérios França, Grã-Bretanha, Países Baixos desmoronavam, mas os Estados Unidos herdavam suas sombras. Onde antes havia colônias, agora havia operações secretas. Luciano negou seu papel nessa engrenagem. Jurou que tentou impedir o tráfico. Chegou até a oferecer seus serviços ao Departamento Federal de Narcóticos em troca da recuperação de sua cidadania. Mas era tarde demais. O sistema que ele havia ajudado a criar já não lhe pertencia. E, em suas próprias palavras,
Há gente dentro do governo que precisa que esse negócio continue funcionando. Ele estava certo. Por trás do pano, a heroína havia se transformado em dinheiro sujo, sem impostos, sem auditorias, sem limites. E o mais perturbador, os verdadeiros arquitetos já não eram gangsters de chapéu e revólver. Eram homens de terno, com distintivo e autorização de segurança nacional. A heroína não financiava apenas os chefões do crime, financiava o Império Americano. E a mente por trás disso não era um personagem de ficção. Era um homem esquecido, sem estátuas, sem biografias, o Coronel Paul Halliwell. Seu nome mal aparece nos livros, mas sua influência moldou o destino da inteligência americana, mais do que a de qualquer um de seus superiores. Wild Bill, Donovan, Allen Dulles ou James Jesus Angleton. China, 1943. O mundo ardia. O exército japonês avançava, enquanto o país se esvaía em uma guerra civil brutal entre dois inimigos, os comunistas de Mao Zedong e os nacionalistas de Chiang Kai-shek. Oficialmente, eram aliados contra o Japão. Na prática, se degolavam na escuridão. Halliwell, um operador frio credenciado pelo OSS, infiltrou-se na província meridional de Yunnan, e o que viu mudou para sempre sua visão de poder. O exército de Chiang sobrevivia, não graças à ajuda ocidental, mas graças ao negócio mais lucrativo do planeta, a heroína. O próprio governo chinês havia transformado o ópio em moeda de guerra. Chiang Kai-shek fez o que poucos sequer ousavam admitir. Transformou a China nacionalista em um narcoestado. Seu exército, enfraquecido e sem recursos, encontrou uma solução tão lucrativa quanto sombria: usar a droga como arma. E fez isso com a ajuda de uma organização que já dominava as sombras de Xangai, a Green Gang. A Green Gang existia muito antes da lei seca americana. Contrabandeava ópio, manipulava eleições e construía túneis secretos sob a cidade como se fossem artérias ocultas do poder. Eles apoiaram a ascensão de Chiang Kai-shek e, em troca, ele lhes entregou as chaves do Tesouro Nacional. O ópio fluiu sem interrupções pela estrada da Birmânia, alimentando uma rede que financiava exércitos e comprava lealdades. Até mesmo instituições aparentemente respeitáveis, como a Fundação Rockefeller, haviam contribuído anos antes para legitimar o tráfico sob o disfarce de ajuda médica por meio do China Medical Board. Mas já não se tratava de medicamentos. Era uma guerra paga com heroína. O coronel Paul Halliwell compreendeu o sistema com clareza absoluta. Viu a estrutura, o desespero e a oportunidade. Então propôs uma ideia que mudaria para sempre a política externa dos Estados Unidos. E se ajudássemos nossos aliados anticomunistas a vender drogas, em troca de proteção, armas e apoio logístico? O plano era tão cínico quanto eficaz. O general Wild Bill Donovan aprovou. Allen Dulles concordou. James Jesus Angleton observou em silêncio, de um canto. E assim, o narcotráfico tornou-se oficialmente uma ferramenta de guerra. O acordo foi formalizado sob o nome de Civil Air Transport, uma companhia aérea operada pelos nacionalistas chineses, que logo se transformaria no transportador encoberto mais infame da CIA, Air America. Mas esses aviões não levavam apenas suprimentos. Eram bancos voadores, arsenais voadores, laboratórios voadores de heroína. E isso foi apenas o começo. Uma vez que a droga passou a financiar guerras contra o comunismo, ela nunca mais parou. O sistema se expandiu como uma metástase. Seus tentáculos atravessavam continentes. Nova Orleans, onde Carlos Marcelo dominava os cais. Sicília, onde os velhos chefões ainda honravam seus pactos de guerra. Turquia e Marsella, onde o ópio era refinado com precisão industrial. Vietnã, América Central e América do Sul, onde a CIA usaria a droga como moeda política. Quando Dwight Eisenhower chegou ao poder, a Agência Central de Inteligência já havia construído uma economia clandestina, uma rede global financiada por drogas, armas e golpes de Estado. Não era uma conspiração, era uma política secreta,
O produto circulava como o petróleo, só que mais lucrativo. Ópio bruto do Triângulo Dourado, refinado na Turquia, processado em Marselha e distribuído nos bairros de Harlem, Nova Jersey e Nova Orleans. E no centro de tudo, um homem. Não um mafioso qualquer, mas um mestre da logística, Carlos Marcello. Marcello não era um chefão de filme. Não se escondia atrás de um restaurante nem se refugiava em um cassino. Tinha uma empresa de lobby registrada em Washington. Era um empresário, um cidadão respeitável para quem senadores retornavam ligações. A partir dos cais do Sul, controlava o fluxo de navios, os sindicatos e cada carga que entrava ou saía do país. Era o ponto de encontro entre a máfia, a política e a inteligência. O homem que entendeu que o poder real não se media em armas, mas em autorizações. Carlos Marcello não era apenas um chefão do Sul. Era um operador global. Líderes estrangeiros solicitavam encontros com ele por meio de seus intermediários. Quando a CIA precisava mover armas, financiar rebeliões ou executar um golpe de Estado sem deixar vestígios, não ligava para o Pentágono. Ligava para Marcello. Guatemala, República Dominicana, Cuba, se fosse preciso armar um grupo, transferir dinheiro ou eliminar um inimigo do sistema, Marcello sabia como fazer sem deixar um único papel assinado. Ele era a engrenagem perfeita entre o mundo do crime e a máquina do Estado. Mas a história não começou com Eisenhower, nem mesmo com Kennedy. A origem do monstro remonta a Harry Truman, aquele homem comum do Missouri, herdeiro do antigo aparelho político do meio-oeste. Chegou à Casa Branca após a morte de Roosevelt. Carregava consigo os fantasmas da máquina Pendergast, uma rede de corrupção, subornos sindicais e favores políticos. Truman conhecia as ruas, os silêncios e os códigos do poder. Por isso, quando os veteranos do OSS, Wild Bill Donovan, Allen Dulles e James Jesus Angleton, propuseram criar uma nova agência de espionagem, Truman recusou. Não quero uma Gestapo americana, disse. Mas o poder não para diante das palavras. E assim, em 1947, nasceu a CIA. Antes de ter orçamentos secretos ou prédios em Langley, a CIA tinha ópio. E o homem com o plano era o coronel Paul Halliwell, um fantasma do OSS que aprendera na China como um exército podia se financiar com heroína. Ele havia visto o regime de Chiang Kai-shek usar a Green Gang de Xangai para movimentar drogas sob a cobertura de programas médicos ocidentais. O dinheiro do ópio se transformava em armas, salários e vitórias. Halliwell não apenas observou o sistema, ele o aperfeiçoou. Propôs algo que mudaria a história da espionagem moderna. Vamos usar a heroína para financiar operações secretas. Eles não precisavam do dinheiro do Congresso. Precisavam apenas de negação plausível. E nada era mais invisível do que o dinheiro da droga. Sem recibos, sem auditorias, sem perguntas, Donovan e Dulles aprovaram o plano. Foi criada uma companhia aérea fictícia, a Civil Air Transport, que logo se tornaria a fachada aérea mais famosa da CIA, a Air America. Sob o pretexto de transportar suprimentos anticomunistas a partir do Sudeste Asiático, esses aviões carregavam algo muito mais valioso: heroína pura. O dinheiro sujo financiava operações encobertas em 3 continentes. E no sul dos Estados Unidos, a rede tinha seu elo terrestre. Carlos Marcello. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os portos foram fechados por medo de submarinos nazistas, a heroína praticamente desapareceu do mercado. Apenas alguns conseguiram manter o fluxo e o fizeram por meio do México. Os homens que controlavam essa fronteira atendiam por 3 nomes: Jack Dragna, Paul Ra e Carlos Marcello. Marcello não vendia, ele administrava. Era o guardião do portão, o homem que decidia o que entrava e o que saía da América. Quando a guerra terminou, a CIA não o deixou ir. Precisava dele. Porque, naquele ponto, o sistema já estava completo. O ópio havia se tornado o combustível do poder encoberto. O dinheiro fluía da Ásia para a América, lavado por sindicatos, bancos, fundações e corporações.
e a agência usou isso para alimentar seu projeto mais sombrio, a Operação Gladio, uma rede clandestina para armar células fascistas na Europa, desestabilizar governos social-democratas na Itália, na Grécia e na França, e manter viva a guerra ideológica contra o comunismo e o movimento anticolonial. Era uma guerra sem bandeiras, sem soldados oficiais, sem fronteiras. Uma guerra financiada pela heroína e sustentada pelos mesmos homens que, a partir das sombras, construíram o verdadeiro Império Americano. A CIA, a máfia e as milícias de extrema-direita da Guerra Fria compartilhavam 3 obsessões: odiar o comunismo, venerar o capital e depender da heroína. Quando a droga acabava, não se rendiam, produziam-na. Em 1945, a guerra oficial terminou. Mas a guerra oculta estava apenas começando. Os portos ficaram em silêncio. As armas foram guardadas. No entanto, nas sombras, algo renascia. A heroína, escassa e caríssima, quase extinta do mercado legal. Apenas alguns a consumiam, sobretudo em Harlem, onde o renascimento do jazz havia transformado os clubes em templos de ritmo e decadência. Entre trompetes e contrabaixos, a heroína deixou de ser apenas um vício. Tornou-se um símbolo. Uma injeção valia quase $100. Esse rótulo tornava a droga desejável. Paul Halliwell, oficial do OSS, que se tornaria um dos arquitetos da Guerra Fria, entendeu a matemática. Ele havia visto na China como a droga podia financiar exércitos. Agora via, na América do pós-guerra, uma mistura letal, um mercado sedento e um Estado que não queria ou não podia financiar publicamente suas operações clandestinas. Halliwell então elaborou um plano que chamou de Operação X. Apresentou-o a Allen Dulles, a Wild Bill Donovan e a James Jesus Angleton. A proposta era brutalmente pragmática: financiar a CIA nascente com dinheiro que não passasse pelo Congresso, fundos reais, porém invisíveis. A receita: facilitar e proteger a rede global do narcotráfico, senhores da guerra, chefões, funcionários corruptos, toda uma economia clandestina, funcionando em paralelo ao Estado. O mercado de teste foi Harlem. A implementação: a cena do jazz. No plano operacional, 2 nomes foram decisivos: Meyer Lansky, contador e financista da máfia, cuidou dos números. E quem moveu a infraestrutura material foi Carlos Marcello, o chefe dos portos de Nova Orleans. Marcello não era um chefão comum. Era um gênio da logística. Controlava os cais, as rotas entre os EUA, Cuba e a América Central. Dominava sindicatos e fluxos de mercadorias. Halliwell e Lansky montaram uma cobertura. Uma empresa de fachada com sede em Miami, a General Development Corporation. Por meio dela, o dinheiro sujo era lavado, os lucros ocultados e as operações protegidas por uma aparência legal. A heroína vinha dos planaltos da Ásia, cultivada por senhores da guerra apoiados pelo OSS durante a guerra, e seguia por rotas que cruzavam a Ásia Central, o Afeganistão e, décadas depois, territórios que se tornariam centros de produção sob supervisão encoberta. O opiáceo bruto era processado em laboratórios sicilianos, em instalações que antes funcionavam como empresas farmacêuticas legítimas, com vínculos profundos com o crime organizado. Era a máquina perfeita. Matérias-primas das montanhas, transformações industriais na Europa, logística portuária nos Estados Unidos e uma rede financeira que fazia desaparecer qualquer rastro. Os laboratórios sicilianos que produziam a heroína mais pura do mundo não surgiram do nada. Foram reconstruídos com o apoio de Silver Dollar Sam Carolla, o antigo chefe de Nova Orleans deportado para a Itália após a guerra. A partir da Sicília, os seus transformaram o pó branco em ouro. A heroína era perfeita, potente, limpa, pronta para inundar o mercado. As rotas de contrabando eram engenhosas. As cargas cruzavam o Atlântico escondidas dentro de laranjas enceradas e latas de sardinha, camufladas entre manifestos diplomáticos e mercadorias legais. Destino: Cuba.
Ali, o homem forte de Marcelo, Santo Traficante Júnior, comandava os laboratórios do Caribe. Em Havana, a heroína era misturada com açúcar, reembalada, e seguia novamente para Nova York e Nova Orleans. Durante os anos 1950, Cuba tornou-se o coração logístico do império da droga, até que Fidel Castro tomou a ilha, expulsou a máfia e fechou os cassinos. Paradoxalmente, essa perda apenas fortaleceu a aliança entre a CIA e o crime organizado. Com a queda de Cuba, ambos os lados precisavam de novos refúgios, novas rotas, novos parceiros, e eles os encontraram. Dentro dos Estados Unidos, a heroína se espalhou silenciosamente pelos clubes de jazz afro-americanos, de Harlem a Nova Orleans. Músicos, artistas e frequentadores foram transformados em consumidores, sem saber que por trás do pó havia uma máquina geopolítica lubrificada por agências de inteligência e sindicatos do crime. Os Teamsters, sob a liderança de Jimmy Hoffa, moviam a mercadoria pelo sul e pelo meio-oeste em caminhões que ninguém ousava inspecionar. Era uma rede perfeita, invisível, lucrativa, blindada. Enquanto as ruas se enchiam de dependentes, o dinheiro seguia o caminho inverso. Fluía para empresas de fachada, para bancos, para os escritórios discretos de Miami. A General Development Corporation, aquela fachada criada por Halliwell e Lansky, havia se transformado em uma lavadora de dinheiro internacional. A parte de Marcelo cruzava o oceano rumo à Sicília, onde os velhos chefões europeus a redistribuíam por meio de uma rede subterrânea de milícias de extrema-direita e grupos paramilitares. Essa rede tinha nome: Gládio. Ao final da década de 1940, Carlos Marcelo já não era apenas um chefe mafioso. Era um fazedor de reis, controlava os portos, financiava o Estado nas sombras e sustentava uma infraestrutura secreta que mantinha a CIA operando sem prestar contas, sem auditorias, sem orçamentos públicos, apenas heroína, mãos ocultas e um fluxo constante de dinheiro sujo, ligando os clubes de Nova Orleans aos becos de Palermo. E em Washington, ninguém fazia perguntas. Foi então que um homem entrou em cena. Chegou a Nova Orleans como um fantasma com crachá e caderno. Chamava-se Aaron Cohn. Não era agente federal nem policial. Não carregava arma. Sua única arma era um arquivo de informantes e uma obstinação quase suicida de destruir o maior império criminoso do Sul. Em 1954, iniciou sua investigação. Em 1955, compreendeu que seu inimigo não era apenas o crime, era o poder. Marcello não governava com violência, governava com apertos de mão. Nova York sobrevivia graças à política, Chicago, ao medo. Mas na Louisiana, Marcello inventou algo novo, um sistema no qual policiais, juízes e senadores eram acionistas. Ele não os subornava, ele os associava. Cada favor era um investimento, cada silêncio, um dividendo. Os homens de Marcello não eram subornados, eram investidores. Se um xerife permitisse que as apostas continuassem, recebia sua parte. Se um chefe de polícia fechasse os olhos enquanto a heroína cruzava a cidade, sua conta bancária crescia em silêncio. Aquilo não eram subornos, eram dividendos. Carlos Marcello havia compreendido algo que os outros chefões jamais entenderam. Se você queria proteção de verdade, não a comprava da máfia. Comprava do uniforme. Dê uma parte à autoridade, e ela cuidará do seu dinheiro melhor do que qualquer pistoleiro. Foi assim que surgiram os caminhões blindados. Eles não foram uma invenção dos bancos, mas da máfia. Marcello precisava transportar fortunas dos cassinos para os bancos, sem que os rivais ousassem tocar em um único centavo. A solução foi simples: transformar os veículos das forças especiais, os caminhões da SWAT, em cofres sobre rodas. E as autoridades aceitaram, porque cada viagem significava mais uma comissão, outro dividendo silencioso. Marcello já não dominava apenas as ruas. Ele possuía as instituições que deveriam detê-lo. Então ele surgiu. Um homem com um caderno no lugar da pistola. Um investigador que respondia apenas à própria consciência. Aaron Cohn.
Cohn começou a cavar na corrupção que corroía Nova Orleans. Traçou um mapa de favores, nomes e conexões. Cada fio da trama levava ao mesmo ponto: Carlos Marcello. Mas Marcello não era um gangster exibicionista. Não se vangloriava. Não levantava a voz. Observava. E quando Cohn chegou perto demais, contra-atacou com frieza cirúrgica. Aaron Cohn recusou-se a colaborar. Não traiu seus informantes. Numa cidade onde a confiança podia custar a vida, seu silêncio foi seu único escudo. Marcello, por outro lado, usou a própria máquina judicial que Cohn tentava limpar. Corrompeu-a por dentro e voltou-a contra ele. No início de 1955, as manchetes diziam tudo: investigador condenado a 10 dias de prisão por desacato. Na cadeia, o homem que revelou $80 mil em subornos. Enquanto juízes, policiais e apostadores comprados por Marcello caminhavam livres, o único preso era o investigador. Em sua cela na Orleans Parish Prison, Cohn passava as noites escrevendo. Não se quebrou. Não entregou nomes. Nem ao júri, nem ao juiz, nem mesmo quando a Suprema Corte da Louisiana lhe negou o direito de proteger suas fontes. Antes de entrar na prisão, apertou as mãos de seus poucos aliados: o vereador Moore, o ex-jurado Morgan Whitney e Dudley Foley, os únicos que ainda acreditavam nele. O juiz que o condenou, Bernard Koch, seguia um roteiro no qual a justiça não existia. Seus amigos recorreram ao governador, à Suprema Corte do Estado e até à Suprema Corte de Washington. Ninguém os ouviu. Cohn não desistiu, disse à imprensa. Enquanto me deixarem papel e caneta, continuarei trabalhando. Durante aqueles 10 dias, escreveu sem parar. Observou, registrou, conectou peças. Mesmo atrás das grades, continuava desmontando, palavra por palavra, o império privado que Carlos Marcello havia erguido sobre as ruínas morais de Nova Orleans, e do lado de fora, em sua mansão no sul, Marcello mantinha o silêncio. Não precisava dizer nada. O sistema já falava por ele. O verdadeiro rei permanecia intocável, protegido por uma rede de lealdades, dinheiro e medo. Carlos Marcello era o poder que ninguém podia apontar, e Aaron Cohn, o primeiro homem que conseguiu fazê-lo sangrar. Mas essa conquista teve um preço. Em 1955, Cohn já não era apenas um investigador. Era um símbolo. Um homem sem distintivo, sem arma, enfrentando um governo criminoso, que não se escondia atrás de máscaras ou capuzes, mas atrás de togas, uniformes e ternos de seda. Aquele império não tinha fronteiras. Vivia nos conselhos municipais, nos tribunais paroquiais, nas chefias de polícia e nos banquetes dos poderosos. E no centro de tudo, reinava um nome: Carlos Marcello. Marcello não era um homem de gritos. Não levantava a voz, não ameaçava, não precisava. Construía alianças como um engenheiro perfurando um campo de extração, profundas, silenciosas e permanentes. Sua genialidade era simples: dar a cada autoridade um motivo para protegê-lo. O xerife recebia sua parte do jogo. O chefe de polícia cobrava uma comissão por cada carregamento de heroína que não via. Juízes, senadores, funcionários do judiciário, todos participavam do banquete. Marcello não os comprava. Ele os associava. E esse detalhe mudou tudo. Aaron Cohn entendeu isso e cometeu o erro de tentar destruí-lo. Vinha do mundo do FBI, onde a lei e o procedimento eram o escudo. Mas em Nova Orleans, esses valores eram papel molhado. Cohn dirigia a Metropolitan Crime Commission como se fosse uma unidade de inteligência em tempos de guerra. Sua mesa estava coberta de dossiês: juízes corruptos, lutas de boxe manipuladas, políticos a serviço do submundo. Sua lista de informantes era um mapa do poder de Marcello, e por isso o sistema decidiu destruí-lo. Chegou uma intimação judicial. O grande júri exigia os nomes de suas fontes. Cohn disse não. Foi condenado a 10 dias de prisão por desacato, acusado de se recusar a trair aqueles que arriscavam a vida para contar a verdade. O juiz, Bernard Koch, o mesmo que, semanas antes, havia fechado os olhos para os subornos da polícia,
A investigação havia custado $80 mil ao Estado, e o único preso era o homem que a conduzira. Um absurdo, mas também um recado. Quando Cohn saiu da prisão, em 3 de abril de 1955, a cidade não o recebeu com desprezo, mas com aplausos. O reverendo J. Gray, da Primeira Igreja Batista, organizou um banquete em sua homenagem. Líderes cívicos lhe entregaram um certificado de reconhecimento. Cohn não havia sido derrotado. Tinha sido batizado na lama da corrupção que prometera expor. Em seus discursos posteriores, falava com a calma de quem já havia pago o preço por dizer a verdade. Em sua primeira apresentação fora de Nova Orleans, diante do Lions Club de Hammond, foi direto. Metade dos jovens presos por roubo não tem nem 18 anos. O crime juvenil cresce. O crime organizado domina. A solução não é a violência, é o voto consciente. Mas sua guerra estava longe de terminar. Naquele mesmo verão, um milionário promotor de boxe chamado Blair Anthony, com ligações diretas com os chefões de Nova York, Frank Costello e Frank Carbo, lançou uma cruzada pública para destruir a reputação de Cohn. O sistema ferido estava se reorganizando, e seu objetivo era apagar o único homem que tivera coragem de enfrentá-lo. Em uma reunião cívica em Nova Orleans, a tensão explodiu. O empresário Blair D'Antoni, promotor de boxe e figura pública, não conseguiu se conter. Apontou o dedo para Aaron Cohn, acusou-o de hipócrita, ameaçou expulsá-lo da cidade e diante de todos cuspiu uma frase que soou como um desafio. Você já olhou dentro do seu próprio armário? Vou ficar em cima de você como arroz no molho. Cohn sequer piscou. Respondeu com perguntas que ninguém mais ousava fazer. Sobre Frank Costello, sobre Frank Carbo e sobre os verdadeiros donos do império do boxe de D'Antoni. As respostas diziam tudo. D'Antoni admitiu que conhecia Costello havia anos e reconheceu que Carbo, o mesmo mafioso, ligado aos assassinatos do sindicato do boxe, trabalhava em relações públicas para seu parque de diversões, o Lincoln Beach. A pressão política tornou-se insuportável. Semanas depois, D'Antoni anunciou o fechamento de sua empresa, Louisiana Boxing Enterprises, culpando as críticas injustas e as mentiras de Cohn e do subcomissário Guy Bannister. Bannister não era um policial qualquer. Havia sido agente do FBI e, anos depois, seu nome surgiria ligado a um dos episódios mais sombrios do século XX. Dallas, 1963. O assassinato de um presidente. Mas naquele verão de 1955, o foco continuava em Cohn. Enquanto os poderosos tentavam destruir, sua figura só crescia. A imprensa nacional passou a chamá-lo de mártir da integridade. Em Nova York, outro investigador, William Keating, havia sido preso pelo mesmo motivo: recusar-se a revelar as fontes que o ajudavam a expor a corrupção. Quando Keating foi libertado, Cohn viajou para acompanhá-lo, em um almoço com jornalistas. Os dois homens, ombro a ombro, eram a imagem viva de uma nova resistência civil. Dois homens dispostos a ir para a prisão antes de trair a própria palavra. No evento, foi lido um telegrama do senador Estes Kefauver, o mesmo que havia liderado as primeiras audiências contra o crime organizado. A mensagem era clara. O Senado estava redigindo uma lei para proteger investigadores que se recusassem a delatar seus informantes. A imprensa o chamou de outro Keating, mas a verdade era diferente. Keating foi o segundo. O primeiro foi Aaron Cohn. No verão de 1955, Cohn já havia sentido uma vez o peso das algemas e agora enfrentava sua segunda ameaça de prisão. Não por roubo, não por violência, mas pelo silêncio. O novo caso parecia simples, mas por trás do processo escondia-se uma guerra. Dois policiais, o tenente Lewis Hill e o ex-sargento Clifford Hutter, eram acusados de suborno público. O Estado alegava que eles haviam elaborado um documento com nomes, pagamentos e propinas que comprovavam a existência de uma rede de apostas ilegais na cidade. E esse documento estava nas mãos de um único homem, Aaron Cohn. Quando foi convocado a depor, Cohn subiu ao tribunal com a serenidade de quem entra em um campo minado. O advogado de defesa,
Richard A. Dowling, fitou-o e lançou a pergunta que todos aguardavam. Quem lhe entregou o documento, Sr. Cohn? Cohn não hesitou. Sinto muito. Não posso responder a isso. Aquele papel lhe havia sido entregue em segredo, em 31 de agosto de 1953, por um policial aterrorizado. Cohn prometeu que jamais revelaria seu nome. E cumpriu a promessa. Ele sabia que quebrar aquele juramento significaria uma morte, e preferia pagar com prisão a pagar com a própria consciência. Romper a promessa teria significado queimar a última ponte de confiança. Uma ponte que permitia que outros ainda ocultos ousassem falar. O juiz Niles F. Hearst lhe ofereceu uma saída, uma janela de graça, como a chamou. Se revelasse sua fonte antes do fim do julgamento, a acusação por desacato seria retirada. Cohn não se moveu, não cedeu. Seu silêncio era sua sentença, mas também seu legado. Dias depois, o júri deliberou por 1 hora e 45 minutos. O veredicto foi claro. Hill e Ruther foram absolvidos. O caso se desfez, mas a punição de Aaron Cohn estava apenas começando. Em 5 de agosto de 1955, pela segunda vez no mesmo ano, foi condenado a 10 dias de prisão e multado em $100. No tribunal, o juiz Hearst apontou-o diante de todos como um homem em desacato. Afirmou que o documento retido por Cohn era a prova mais importante do caso. Cohn respondeu com serenidade. O policial que lhe entregara aquele papel não podia confirmar a autoria das assinaturas. Para ele, o documento não era conclusivo, mas nada disso importou. O tribunal não viu princípios, viu desafio, e o puniu por isso. A imprensa caiu em cima da história. As manchetes se repetiam. Investigador enfrenta nova pena de prisão. Herói anticorrupção novamente atrás das grades. Mas quem conhecia a verdade via outra coisa. Sabiam que Nova Orleans funcionava como uma cidade-estado controlada pela máfia. E eles entendiam que Cohn não era um criminoso, mas um homem punido por manter a palavra. Foi o único preso durante uma investigação de corrupção em larga escala, enquanto mafiosos, policiais vendidos e juízes corruptos saíam livres, sorrindo, com penas suspensas. Os editoriais o comparavam ao herói do momento em Nova York, William J. Keating, também preso por se recusar a revelar suas fontes em um escândalo de escutas ilegais. Ambos tornaram-se símbolos de integridade, em um país que começava a questionar o que a justiça realmente significava. O jornal The Hammond Vindicator resumiu tudo em uma frase que ficou gravada na memória coletiva. Este é o caso de um homem que cumpriu seu dever, obteve informações valiosas para limpar sua cidade e foi preso por se recusar a dizer de onde as obteve. Mas Aaron Cohn não parou. Um mês depois, em setembro de 1955, voltou a falar em público. Anunciou que o esquema da loteria ilegal de Nova Orleans, que movimentava mais de $10 milhões por ano, havia sido desmantelado. Durante semanas, não houve uma única prisão de vendedores. E esse era o ponto. Todo o sistema havia deixado de funcionar. Cohn o havia quebrado sem disparar uma arma, sem distintivo, sem apoio político, apenas com sua palavra e sua persistência. O império de Marcelo continuava de pé, mas havia sofrido sua primeira rachadura. E ela não foi causada por um rival nem pela polícia, mas por um homem disposto a ir para a prisão antes de vender sua honra. O resto do país seguiu adiante, mas Cohn permaneceu em sua cidade, observando, documentando, enfrentando os fantasmas do poder. E enquanto isso acontecia, o verdadeiro império, o de Carlos Marcelo e da CIA, seguia expandindo suas raízes subterrâneas, aguardando sua próxima guerra nas sombras. Novembro de 1955. O homem que não conseguiram silenciar estava de volta. Aaron Cohn, recém-libertado de sua segunda condenação, retornou às ruas e ao palco público. Não se escondeu. Não se retirou. Intensificou sua luta. Agora, era uma figura respeitada no circuito cívico, convidado para jantares comunitários, fóruns religiosos e clubes sociais. Sua voz, a mesma que o levara 2 vezes à prisão,
continuava a soar com a mesma força. No dia 9 de novembro, no edifício educacional da rua East Charles, Cohn foi o orador principal no encontro do Methodist Men's Club. O cartaz o apresentava de forma simples: Aaron Cohn, diretor-geral da Comissão Metropolitana contra o Crime. Mas por trás desse título, havia uma história digna de um agente em tempos de guerra. Ele havia trabalhado sob ordens diretas de Joe Edgar Hoover como agente especial, supervisionado laboratórios criminais do FBI, investigado redes mafiosas em Chicago e combatido a corrupção policial em Nova Orleans. Agora, além de investigador, era uma lenda. O único homem preso 2 vezes naquela cidade por se recusar a trair seus informantes. Para os que o ouviam naquela noite, Cohn já não era apenas um convidado, era a prova viva do que o sistema fazia com quem dizia a verdade. Enquanto Cohn continuava a sacudir os alicerces da Louisiana, o resto do país começava a despertar. Naquela mesma semana, em Miami, o senador Estes Kefauver abriu uma nova rodada de audiências no Senado. Mas desta vez o tema não era o jogo ilegal, nem as redes políticas corruptas. Era algo muito mais sombrio: a compra e venda de bebês através das fronteiras estaduais. Um novo campo de batalha dentro da mesma guerra. Corrupção, exploração, poder sem consequências. Na Geórgia, juízes retiravam crianças de mães pobres para vendê-las, sob a aparência de custas judiciais. No Kansas, os jornais revelavam o tráfico de recém-nascidos como se fossem mercadorias. E no Alabama, o promotor John Patterson, filho de um homem assassinado na limpeza de Phoenix City, declarou com uma frase que gelou a sala: "Pagamos um preço terrível por uma cidade limpa. Tenho certeza de que vocês não gostariam de pagar o mesmo." O clima no tribunal era sufocante. Cheiro de tabaco e café frio. As cadeiras rangiam. Repórteres lotavam os corredores. E sob a luz branca de um único refletor, a atenção de Washington não estava sobre um mafioso, nem sobre um prefeito corrupto, mas sobre um juiz de menores de Augusta, Geórgia, Harry Woodward. Woodward não entrou como réu. Entrou como um homem acostumado a ser obedecido. Sentou-se com a segurança de quem se acredita intocável. Quando a subcomissão do Senado sobre delinquência juvenil se reuniu naquele novembro, em Miami, o que se seguiu não foi uma audiência, foi um pesadelo gótico do Sul. Em tempo real, à frente do processo estava Ernest Mittler, ex-promotor de Nova York, conhecido por desmontar redes de adoções ilegais e tráfico de bebês nos subúrbios de Manhattan. Agora, diante dos senadores e do país, lia em voz alta depoimentos que pareciam retirados de um romance pulp, mas não eram ficção. Eram fatos. Crianças vendidas, mães enganadas, juízes e advogados enriquecendo com o desespero dos pobres. O público ouvia em silêncio, horrorizado. O país que se acreditava modelo de justiça começava a enxergar seu rosto mais repulsivo. O tribunal ouviu uma história tão grotesca que nem os romances policiais haviam ousado imaginar. Bebês vendidos como gado, mães pobres e indefesas, arrastadas ao tribunal de menores do juiz Harry Woodward, sob acusações de negligência ou imoralidade. Em questão de minutos, perdiam todos os direitos. Bastavam algumas assinaturas. As crianças desapareciam, reencaminhadas, exportadas, oferecidas para adoção a casais da Califórnia, Nova York, Flórida e de quase todos os estados intermediários. O juiz cobrava por cada entrega, às vezes $100, às vezes 300, sempre em dinheiro. E o mais escandaloso, em algumas ocasiões, atuava ao mesmo tempo como juiz e como advogado particular na mesma transação, usando a própria assinatura 2 vezes nos mesmos documentos. O promotor Ernest Mittler relatou caso após caso: uma criança arrancada da mãe por excesso de bebida, depois entregue a um alcoólatra dono de um motel. Outra mulher perdeu os 4 filhos, acusada de imoralidade. Um casal de Miami, de passagem por Augusta, pagou $250 ao juiz e saiu com um bebê no mesmo dia.
Mesmo em um país acostumado a escândalos, aquilo foi demais. A primeira testemunha depôs atrás de uma tela, protegida pelo anonimato. Era um advogado de Miami. Disse que representava um casal adotante e temia represálias. Confirmou cada detalhe. O processo limpo, o procedimento legal, a transação fluida. Fluida demais. Depois, subiu ao depoimento Mrs. Desaepes, uma mulher pequena, de forte sotaque da Geórgia e caráter de aço. Ela havia dirigido um abrigo para menores entre 1940 e 1951, tinha visto tudo por dentro. Relatou, passo a passo, como a engrenagem funcionava e como ninguém, absolutamente ninguém, tentou detê-la. Os advogados de Woodward, W.P. Congdon e Roy Harris, velho cacique da política georgiana, exigiram o direito de interrogar as testemunhas. O senador Kefauver, calmo como sempre, concedeu. Mas Harris limitou-se a fazer algumas perguntas simbólicas, quase roteirizadas. O espetáculo judicial estava perfeitamente calculado. Em seguida, Mrs. Mertes Heydrich subiu ao banco das testemunhas, voluntária do mesmo tribunal. Declarou que o chefe da liberdade condicional havia lhe pago $5 para que fingisse ser a mãe de uma criança enviada para a adoção. Não era suborno, disse ela. Era o procedimento habitual. Tudo aquilo, o teatro judicial, os murmúrios, as propinas expostas, revelava algo mais profundo. Não era um juiz fora de controle. Era uma fábrica de bebês. Uma rede de tráfico humano amparada pela lei, uma engrenagem que alimentava um mercado negro nacional e enriquecia exatamente os homens que deveriam proteger os mais vulneráveis. O país inteiro assistia, horrorizado. A corrupção que Aaron Cohn havia denunciado em Nova Orleans agora se espalhava pelo mapa, mostrando que o crime nem sempre empunha uma arma. Às vezes veste toga. O promotor Ernest Mittler foi direto. Disse diante do Senado: precisamos de uma lei federal que torne crime a adoção de crianças em troca de dinheiro entre estados. Pela primeira vez em muito tempo, os políticos não discutiram. O senador Estes Kefauver, o mesmo que anos antes havia enfrentado a máfia em salas cheias de fumaça, agora estava diante de um novo tipo de sindicato. Um sindicato legal, invisível, que traficava crianças a partir dos tribunais e enriquecia sob a proteção da lei. Kefauver foi claro: é uma vergonha nacional. E ele tinha razão. Enquanto o país se obcecava com gangsters de ternos de seda, ou com a heroína que inundava Harlem, o verdadeiro crime, aquele que ninguém queria enxergar, acontecia à luz do dia, nos tribunais, sob a autoridade da toga. Aaron Cohn observava tudo à distância. Sabia que aqueles casos não eram exceções. Eram sintomas de uma doença maior, um aparelho governamental, dormindo ao volante, ou pior ainda, pago para manter os olhos fechados. Kefauver, incansável como sempre, pediu uma legislação federal para frear o mercado negro de crianças, mas também voltou a um tema que o tornara famoso 5 anos antes: as comissões contra o crime. Disse que eram a única ferramenta real para limpar as cidades, e embora não tenha citado nomes, todos entenderam a quem se referia. Falava de homens como Aaron Cohn, que não precisavam de distintivo nem de ordens de Washington para enfrentar a podridão. Homens que caminhavam sozinhos até os cantos mais sujos da vida americana e diziam, simplesmente, basta. Cohn sabia que vencer não significava apenas prisões ou manchetes, significava resistência. Aguentar difamações, ameaças, prisões, tribunais comprados. Assim continuou sua cruzada: uma palestra, um clube social, um salão comunitário de cada vez. Foi chamado de mártir, louco, obstinado, herói. Mas, na verdade, era algo mais profundo. O homem que não quebrou, naquele momento, os acordos firmados nos escritórios escuros da Segunda Guerra Mundial haviam evoluído. Já não eram favores entre aliados ou patriotas. Eram contratos permanentes. Os homens que antes atendiam ao chamado da pátria, agora atendiam ao telefone. E muitos deles nem sequer trabalhavam mais para o governo. A CIA,
A inteligência naval, o Pentágono, todos haviam aprendido a conviver com os próprios demônios. Negociavam com homens que não obedeciam a leis, apenas aos próprios interesses. Homens como Carlos Marcello. Em 1951, o senador Estes Kefauver tentou levantar a tampa do sistema. Arrastou os mafiosos para a luz pública, retirou-lhes o abrigo do silêncio. Mas o que ele não sabia, o que não podia saber, era que a corrupção não terminava no submundo. Estava no Capitólio, no Pentágono, em Langley. Os avisos começaram a circular. Sussurros, ameaças, votos desaparecendo misteriosamente. As lâminas nem sempre eram de aço, às vezes eram favores, e outras vezes, silêncios. O inimigo já não era a máfia, era o próprio sistema, uma engrenagem tão poderosa que podia usar a lei para encobrir o crime, e o crime para proteger a lei. E enquanto os ideais de justiça ruíam, Carlos Marcello continuava puxando os fios, financiando a nova ordem que se formava nas sombras do poder americano. Os avisos não chegaram em forma de balas, mas de ligações telefônicas, vozes cordiais, vindas de inimigos invisíveis. O senador Kefauver havia perdido a batalha política, mas o tempo continuava ao lado da verdade. E a verdade era esta. A CIA não nasceu dos segredos, nasceu dos favores. Favores pagos. A partir de então, com heroína. 2 anos depois de Aaron Cohn atingir pela primeira vez o Império de Nova Orleans, a tempestade que ele havia previsto finalmente explodiu. Os alarmes que Cohn e outros haviam soado já não eram teorias. Eram fatos. O ano do acerto de contas. Frank Costello levou um tiro na cabeça. A bala roçou seu crânio, atravessou a têmpora e entrou para a história. Ele sobreviveu, mas o recado foi claro. A guerra havia começado. A velha guarda de Lucky Luciano desmoronava. Os arquitetos do crime moderno caíam um a um. Willie Moretti, morto. Joe Adonis, deportado. Frank Scalise, assassinado. Albert Anastasia, o chapeleiro louco, executado em uma cadeira de barbeiro. O mapa do poder se reorganizava em tempo real. Naquele mesmo ano, famílias de todo o país organizaram reuniões secretas, cúpulas mafiosas em mansões, fazendas, salões ocultos. Uma delas ocorreu na propriedade de Richie, The Boot, Boiardo, famosa por ser mais um campo de execuções do que um espaço de diplomacia. O império de Luciano se desintegrava. Vito Genovese avançava com ambição. E nas sombras, outro homem aguardava o momento certo, Carlo Gambino. Silencioso, meticuloso, invisível mesmo à luz do dia, Gambino era o candidato controlável. Mas a verdade era que já havia assumido o controle. Apenas uma família possuía autoridade e antiguidade suficientes para organizar um encontro capaz de restabelecer a ordem: a família de Buffalo. O anfitrião foi Joe Barbara, em sua propriedade de Apalachim, no estado de Nova York. Nos bastidores, Stefano Magadino movia os fios, e no centro do tabuleiro, um nome que poucos conheciam, mas todos respeitavam: Russell Bufalino. Bufalino falava pouco. Não precisava falar. Luciano o respeitava. Anastasia confiava nele. Jimmy Blue Eyes o chamava de irmão. E até Sam Giancana, o chefe de Chicago, o tratava com reverência. Bufalino estava ligado a todos, e em 1957, foi ele quem ajudou a organizar a cúpula mais infame da história do crime americano, Apalachim. Eles acreditavam que seria discreta, uma cidade tranquila, uma casa no meio da mata, sem imprensa, sem polícia, apenas limusines pretas e ternos de seda chegando um após o outro. Lá dentro, discutiam sucessões, rotas, controle e expansão. Do lado de fora, alguém observava. Um policial local notou o fluxo de carros, os rostos estranhos, a tensão no ar. Horas depois, o local foi invadido. O escândalo foi imediato. A notícia abalou o país. Os Estados Unidos finalmente descobriam aquilo que suspeitavam havia décadas. Um poder paralelo, um governo nas sombras. O público entrou em choque. A comissão Kefauver, adormecida havia anos, voltou à ativa.
Os homens que haviam provado sangue no início dos anos 1950 retornaram ao palco, mais famintos, mais duros, mais preparados, e desta vez, à mesa, havia novos nomes. 2 irmãos, jovens, idealistas, determinados. John F. Kennedy, Robert F. Kennedy. Os Kennedy haviam entrado no jogo, e o que viria a seguir não seria uma investigação, seria uma guerra. Os irmãos Kennedy não apenas entraram em cena, eles a conquistaram. Assim como Roosevelt 2 décadas antes, tinham o povo ao seu lado e uma missão ardendo nas veias. Mas, diferente do velho FDR que manipulou a máfia em segredo e a destruiu em silêncio, os Kennedy chegaram batendo na mesa. Queriam exposição, queriam confissão, queriam ver o crime organizado crucificado diante do povo americano, e chegaram perto de conseguir. Na Sicília, Lucky Luciano, no exílio, fervia de ódio. Observava à distância o caos provocado por Vito Genovese. Ele os havia alertado. Arrogância demais, luz demais. O poder não se exibe, se sussurra. Mas ninguém o ouviu. A comissão, o Conselho Invisível da Máfia Americana, estava rachada, e o governo, com os Kennedy à frente, cercava o círculo como tubarões. Luciano passou a conspirar da Itália, ao lado de Frank Costello, Carlo Gambino e outros velhos aliados da antiga ordem. Em 1959, Genovese já estava atrás das grades. Seu império, desmontado por dentro. Mas as feridas iam além disso. Homens como Carlos Marcello e Santo Traficante sabiam exatamente como Gambino havia chegado ao poder. E nunca esqueceram, nem perdoaram. Enquanto isso, o mundo mudava. Cuba escapava das mãos do crime organizado e da CIA. Das montanhas da Sierra Maestra, Fidel Castro tomou Havana à força. Os cassinos, as corridas, os bordéis, as rotas do narcotráfico e os laboratórios de lavagem de dinheiro, tudo veio abaixo. A ilha, que havia sido um paraíso do crime organizado e um ponto-chave das operações encobertas dos Estados Unidos, agora pertencia à Revolução. O vice-presidente Richard Nixon encontrou-se com Castro e o subestimou. Achou que fosse apenas um soldado de sorte, não um estrategista. O erro foi histórico. A máfia jamais o perdoou. Nos meses seguintes, empresários, militares e chefões começaram a pressionar o governo Eisenhower. Queriam uma invasão total ou uma bala que encerrasse o problema. Cuba precisava voltar a ser deles. A partir dos gabinetes de Washington, a CIA ativou diversas operações secretas. Uma delas, coordenada por Robert Maheu, a partir de Las Vegas, ligou a agência a Sam Giancana e Russell Bufalino. Outra linha levou diretamente a Carlos Marcello e Santo Traficante, encarregados de preparar o terreno para o que mais tarde ficaria conhecido como a invasão da Baía dos Porcos. Cada operação tinha seu próprio financiamento, seus agentes, suas promessas de silêncio. E naquele ponto, a CIA e a máfia já não eram simples parceiras. Eram coarquitetas da nova ordem americana. O que Robert Kennedy não sabia, o que não podia saber, era o quão profundo era esse vínculo. Durante as audiências do Comitê McClellan, ele acreditava estar enfrentando sindicatos corruptos e extorsões trabalhistas. Não imaginava que muitos dos homens que interrogava não eram simples mafiosos. Eram peças da inteligência, operadores com ligações diretas ao coração do Estado. Homens que haviam servido tanto à CIA quanto ao crime organizado. Os Kennedy haviam aberto a porta de uma guerra, que vinha sendo preparada havia anos na escuridão. E o inimigo que os aguardava do outro lado não era uma organização criminosa, era um governo nas sombras. Muitos daqueles homens não eram simples criminosos, eram ativos do Estado. Tinham credenciais de segurança, tinham valor estratégico, eram úteis. Mas isso não importava para Robert Kennedy. Ele não buscava acordos, não queria pactos, queria expô-los. Ignorou o conselho do pai e rompeu com a tradição. Roosevelt havia jogado nas sombras, negociava com a máfia, usava-os e depois os destruía sem deixar vestígios. Os Kennedy fizeram o oposto. Arrastaram tudo para a luz. Quando John F. Kennedy chegou à Casa Branca,
Entrou no gabinete do diretor do FBI e disse, sem rodeios: "O crime organizado existe, e eu vou prová-lo." E provou. Em apenas 2 anos, o império que durante décadas viveu de sussurros e acordos em salas fechadas foi exposto diante dos olhos do mundo. A partir daquele momento, qualquer pessoa com dinheiro, poder ou influência aprendeu uma nova regra. Se algum dia você se encontrar em uma sala com esses homens, saia. Não aperte a mão deles. Não pergunte seus nomes. Não deixe que encostem em você. Uma guerra diferente havia começado. Uma guerra que não mudaria apenas o destino do crime organizado, mas o do mundo inteiro. Em 1958, um visitante inesperado chegou ao gabinete de Robert Kennedy. Era Aaron Cohn, o mesmo homem que anos antes havia desafiado Carlos Marcello, aquele que fora para a prisão 2 vezes por se recusar a trair a verdade. O que Cohn tinha a lhe dizer empurraria o jovem advogado para um abismo de segredos, violência e traições, que se estendia do Salão Oval até Havana. Enquanto o Comitê McClellan se incendiava, Kennedy começou a compreender a dimensão do monstro que enfrentava. O crime organizado não era uma rede de gangsters de rua, era um governo paralelo, com suas próprias leis, seu próprio exército e seus próprios diplomatas. E quanto mais ele cavava, mais o chão tremia sob seus pés. Ainda não sabia até onde iam as raízes, nem até que alturas chegava a podridão. Mas sabia de uma coisa: enfrentá-lo teria um custo, o mais alto possível. O verdadeiro acerto de contas começou no dia em que Aaron Cohn bateu à porta do gabinete de Robert Kennedy, apertou sua mão e o arrastou para uma guerra que ia muito além da máfia. Uma guerra contra os homens de Marcello, contra a Agência Central de Inteligência, contra uma rede clandestina que havia tecido seu poder nas veias da América muito antes de os Kennedy entrarem em cena. As revelações que vieram depois seladas, classificadas, sussurradas durante décadas em salas fechadas, mudariam a história para sempre. Quando Aaron Cohn testemunhou diante do Comitê McClellan, fê-lo com a precisão de um bisturi e a fúria contida de um homem que vivera tempo demais sob a sombra da corrupção. Sua voz não denunciou apenas Marcello, denunciou o sistema inteiro. E, sem saber, aquele depoimento seria a faísca que acenderia o fim de uma era. Depois do depoimento de Aaron Cohn, nada voltou a ser como antes. As manchetes falavam de justiça, de limpeza moral, de um novo amanhecer. Mas nas sombras, os velhos pactos continuavam respirando. Os Kennedy haviam declarado guerra ao crime organizado. O que não sabiam era que o crime organizado e o Estado já compartilhavam a mesma pele. Em 1963, as balas que atingiram John F. Kennedy em Dallas não mataram apenas um presidente, enterraram uma esperança. Ao redor dele estavam os mesmos nomes: Carlos Marcello, o rei do Golfo, santo traficante, o homem de Cuba, e as sombras de uma CIA que já não respondia a governo algum. Durante anos, rumores circularam como ecos. Reuniões secretas em Nova Orleans, ordens ditas em sussurros, uma operação tão limpa que jamais deixaria vestígios. Nada foi oficialmente provado, mas nos arquivos selados, nos depoimentos perdidos, o mesmo padrão voltava a aparecer. A aliança que nunca morreu. Enquanto Washington se reorganizava após o magnicídio, Aaron Cohn desapareceu das manchetes. Continuou trabalhando em silêncio, observando como os mesmos homens que havia combatido eram recebidos em recepções oficiais e comitês de defesa. Sua luta havia aberto uma fissura, mas o sistema aprendera a encobri-la. Impérios não caem por causa das verdades. Eles se adaptam a elas. O mundo entrou na Guerra Fria, e com ela nasceu uma nova ordem, um estado paralelo, sustentado por contratos, silêncios e dinheiro sujo. A Operação Gladio tornou-se o modelo, uma rede de máfias, agentes e empresários capaz de manter a guerra acesa, sem jamais precisar declará-la. As rotas da heroína transformaram-se em rotas de financiamento. As máfias, em parceiras corporativas, os espiões, em executivos. E por trás desse novo império sem rosto,
Continuava pulsando o mesmo princípio que o havia criado. O poder não se conquista, se negocia. A história de Aaron Cohn e Carlos Marcelo não é apenas a história de dois homens em confronto. É a história de um país que olhou para o abismo e decidiu fazer negócios com ele. O abismo respondeu. E desde então, a América nunca mais foi a mesma. Obrigado por nos acompanhar até o final deste relato. Se esta história fez você refletir sobre poder, corrupção e as sombras que ainda se escondem por trás dos grandes nomes da história, convidamos você a deixar seu comentário e compartilhar seu ponto de vista. Cada opinião ajuda a manter a memória viva. E se quiser continuar explorando os segredos do crime, da política e das redes ocultas que marcaram o século XX, inscreva-se no canal e ative as notificações. Seu apoio nos permite continuar investigando e contando as histórias que muitos preferem esquecer. Nos vemos no próximo relato, porque a história sempre tem um lado que ainda não foi contado.